está nos assistindo aí, tem povo de Paraíba do Sul, tem gente do Rio, tem gente de Niterói, tem gente desse Brasilzão inteiro que a gente mobilizou. Boa noite. Tem gente da onde, Carla? São Paulo? Sul, São Paulo, Pará. Nossa, galera desse Brasilzão todo que está aí, obrigada pela participação de vocês. E quero agradecer muito ao meu querido amigo e deputado Welbert Rezende, que é também meu chefe, que é muito bom trabalhar com ele. Um cara que foi eleito em fevereiro, tomou posse, e já no início de abril do ano passado estava aqui visitando todo mundo, conversando com o pessoal da cultura, do turismo, da educação, de saúde, da segurança, do transporte, e que está super antenado nas questões, né, de Paraíba do Sul, de todo o estado, de Macaé e aqui de Paraíba também. E no final dessa live ele tem um recado legal para a galera aqui de Paraíba do Sul, que está passando por um momento difícil, né? E ele vai ter oportunidade de falar do trabalho que ele está fazendo na Alerj para esse grupo de pessoas, né? Ele já aprovou lei de fibro, audiência do lúpus, enfim, ele vai falar, né? Muito bom ter você aqui, deputado. Querida amiga Carla, que eu conheci também através do gabinete do deputado Welbert Rezende, e da nossa amiga em comum, Ivone Marcolini, que acabou de entrar aqui, Ivone entrou, que botou a gente, uma querida, né? Carla é uma liderança nessa área do lúpus no país, e ela tem uma história muito bonita para contar para vocês de como ela transformou a situação de vida dela na luta por várias pessoas, e parece muito com que Marília, que é uma jovem sul-paraibana, psicóloga, né, e que descobriu recentemente também, como ela diz, como é que você diz que você é, Marília? Eu sou esclerosada. Ela é esclerosada, e ela também transformou, ela está usando isso de uma forma muito positiva e transformadora na vida dela. Eu tenho certeza que também é um exemplo importante para outras pessoas, né? E, por último aqui, não menos importante, o Dr. Flávio Neri, que eu conheci através da live do deputado Welbert junto com a Carla, e que, através de uma articulação da Carla, está fazendo essa enorme gentileza de participar com a gente. Ele é diretor executivo da Sociedade de Reumatologia do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo convite, por você estar aqui com a gente hoje, nessa noite. Tá bom? Estão chegando umas pessoas ali, né? E aí... Eu que agradeço aí a disponibilidade. Nada, gente, é muito bom. Então, eu gostaria agora de passar para as considerações iniciais aí. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo o Welbert Rezende. A Carla depois vai falar de uma lei muito legal, viu, de benefício para vocês. Estou passando aqui para o nosso deputado Welbert Rezende, esse cara que está me ensinando uma política muito legal, como é que a gente trabalha junto com o povo. Esse cara é muito bom. Está com você, deputado. Obrigado, Gisele. Bom, eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz em poder participar com você da sua live. Você é uma pessoa também muito antenada, né? Muito preocupada sempre com a região do Sul Fluminense, né? Tocando não só as questões de Paraíba do Sul, mas a questão de todo o Sul. Você tem realmente sempre muito preocupado com as questões de saúde. Enfim, eu acho que você lá no gabinete ajuda a gente em todas as áreas. Saúde você está junto, reunião de educação você está junto, enfim. Em todas as áreas tem ajudado bastante. E bem legal também esse tema, né? Saudar aí todos os outros convidados, né? Seus outros convidados também, a Carla, que eu já tive o prazer de conhecer através de Ivone Marcolini também. Ivone Marcolini terrível, né? Tive o prazer de conhecer o projeto Anjos da Rua lá em Niterói, visitei. Carla, que é uma grande referência também na área de lúpus, nesse trabalho, paciente, né, portador de lúpus, e uma ativista, digamos assim, nessa área de lúpus, fazendo um grande trabalho aí, levando informações, levando aí discussões que são importantíssimas para toda a população do nosso país, né? Anjos da Rua, e esse movimento, ele é um movimento nacional e é muito importante. Doutor Flávio Neri, pela segunda vez, especialista, médico da Sociedade de Reumatologia do Estado do Rio de Janeiro, uma das referências em discussão de doenças autoimunes do nosso estado, nosso país, na verdade, mas representando, eu acho que a coordenação do interior, não é isso?
da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, um mestre, passou para a gente informações importantíssimas, e hoje conhecendo a doutora Marília Lima também, que é psicóloga também, portadora de esclerose, né? Falou que é esclerosada, mas é portadora de esclerose. Eu queria, como eu falei, agradecer, muito bom estar com vocês aqui discutindo esse tema. Nós fizemos uma live também sobre esse tema, discutindo doenças autoimunes, falando também sobre fibromialgia, e vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para estar discutindo mais uma vez esse tema. É um tema que nosso mandato se debruça muito lá, com sua ajuda, Gisele. Na verdade, a gente vai, né, se unindo, pegando as informações. Carla, tem que fazer o quê, Carla? Vamos embora, a gente se une. Porque, na verdade, eu costumo falar que a gente lá na LERJ, nós votamos projetos de lei que são de grande alcance de toda a população no dia a dia, mas que muitas das vezes nós não somos especialistas naquela área. Eu sou advogado, não sou médico, não entendo muito, e eu preciso, olha, qual é a necessidade? Transformar aquela necessidade real da população num projeto de lei em algo que realmente possa mudar a vida das pessoas. Então, nosso papel lá na comissão, tanto na Comissão de Saúde da LERJ, a qual eu sou membro, quanto o nosso mandato, nós temos nos debruçado aí para poder levar questões que são importantes a toda a população. E hoje, no dia de hoje aqui, tratando do assunto de doenças autoimunes, nosso mandato tem se debruçado bastante sobre esse tema também. Então, vai ser um assunto que nós vamos tratar hoje nessa live. Gisele, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, deputado. Vou passar agora para a Marília fazer suas considerações iniciais aqui para a gente. Boa noite a todo mundo, pessoal que está assistindo a gente. Gisele, muito obrigada pelo convite. Acho muito importante a gente poder falar sobre esse tema, porque realmente o que a experiência mostra, acho que a Carla pode concordar também com isso, é que as pessoas não têm o menor conhecimento sobre essas doenças, né? As condições autoimunes, enfim. Eu brinco muito que eu sou esclerosada porque eu acho que é importante a gente falar o nome da coisa. Quando eu falo assim, eu tenho esclerose múltipla, as pessoas ficam me olhando com uma cara tipo, mas o que é isso? Você não pode comer tal coisa, e acha que às vezes eu tenho intolerância à lactose. Enfim, obrigada mesmo, que bom que a gente vai trazer voz para essas pessoas também. Vamos discutir um pouco aqui as dificuldades no acesso também. Eu quero falar para vocês como que foi minha experiência de diagnóstico, né? Porque eu tive muita sorte, mas eu entendo que para a maioria das pessoas não funciona dessa maneira. Que bom que o deputado está aqui participando, para ele poder ouvir um pouquinho mais do que a gente passa na nossa trajetória. Tá joia, querida. Obrigada. E na medida do possível, a gente combinou aqui, o que for surgindo de pergunta, a gente vai tentar responder o que for possível. Se não for possível todos agora, a gente responde depois, tá? Quero agradecer aqui ao companheiro Leonardo, do Cidadania, lá de Volta Redonda, que está transmitindo lá, fez uma sala e está transmitindo a nossa live lá para o pessoal de Volta Redonda, a galera de Paraíba do Sul que está entrando aqui. Doutor Flávio, agora eu passo a palavra para você, para as suas considerações iniciais. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite e dizer mais uma vez que a Sociedade de Reumatologia do Estado do Rio está à disposição para tirar dúvida, para esse tipo de reunião. Eu acho que juntar uma equipe multiprofissional e para falar sobre as nossas doenças e falar e orientar um pouco mais os pacientes familiares, eu acho fundamental, tá? E dizer que assim eu fico orgulhoso de ter pessoas como a Carla, como a Marília, que se engajam, que têm voz realmente para brigar pelos outros pacientes e até por nós médicos, né? Porque a gente acaba ficando refém também de algumas coisas, e eu fico muito orgulhoso de conhecer essas pessoas. Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua presença, mais uma vez agradecendo, e uma pessoa com tanta experiência, eu pude ver na outra live a sua fala com tanta competência técnica, e é isso que a gente precisa hoje, né? Uma fala técnica para cuidar das pessoas de verdade. Carlinha, meu amor, agora é com você. Faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Gia, é um prazer estar aqui com você, com o deputado que fez aprovar uma lei em plena pandemia. Barra Mansa, Tiago, nosso vereador lá de Barra Mansa, a pedido do deputado, né, nesse processo que a gente tem da municipalização, aprovou uma lei em meio à pandemia, mas ele entendeu, a gente conversou muito,
e ele entendeu a necessidade de, no Maio Roxo, a gente tratar realmente da atenção dos direitos dos pacientes. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma vitória. Como a Marília falou, a gente está dando voz, e dar voz aos pacientes é muito importante. A gente está tratando de doenças que não tem informação, não tem políticas públicas, são negligenciadas, não é todo mundo que consegue ter acesso a um médico como o Dr. Flávio Neri, é uma honra tê-lo nessas lives, para que ele possa falar, ele é um médico que tem os dois lados, porque ele tanto atende no público quanto no particular, então ele sabe das necessidades tanto de um quanto de outro. A gente está num momento em que se fala muito de lúpus, mas eu tenho a certeza quase que absoluta que a maioria das pessoas que repetem lúpus não sabem nem o que estão falando. A gente fala do lúpus muito hoje por causa da hidroxicloroquina, então veio, né, parece que virou moda se fazer a repetição, mas as pessoas não sabem do que elas estão falando. A gente está falando de uma coisa muito complexa, uma coisa muito importante, são doenças que atingem, o lúpus atinge na maioria mulheres, né? E assim, quando a gente fala dessa complexidade toda que tem na doença, não é só a doença em si, mas tudo que envolve o psicológico, o social desse paciente, né? Então, quando a gente vem, faz uma campanha, eu já estou há 30 dias, diariamente, esse ano diferente, fazendo uma campanha pelas redes sociais, e é muito difícil, porque você tem que explicar até para o paciente que você está tentando fazer. Você está tentando chamar a atenção do poder público, né? A gente, no Brasil, a gente tem deputados como o Elbert, que, assim, a gente tem que se sentir honrado, né, de ser representado por uma pessoa tão engajada, tão participativa, uma equipe, assim, a equipe é enorme, mas, assim, vou citar duas pessoas que são pessoas incríveis, que é a Ivone e a Gisele, que param para escutar, param para entender, né? A Ivone está aqui toda hora mandando no coraçãozinho e conseguem entender que a gente precisa avançar, né? Não dá para ficar do jeito que a gente estava, né? Sem uma doença invisível, que ninguém consegue olhar para aquilo, mas muito visível para o paciente que sente, né? Então, acho que a luta é uma luta do Brasil inteiro. Eu, nesse mês, entendi que não é só uma luta do Brasil, é uma luta do mundo inteiro. Eu estive participando da campanha pessoas dos Estados Unidos, da França, da Espanha, do Japão, da China, e é muito importante falar que, ainda assim, as doenças autoimunes não têm tratamento adequado também nos outros países, né? A gente está falando de uma coisa muito complexa e que a gente consegue avançar em conversas no Brasil quando a gente consegue chegar a pessoas como o deputado Elbert Rezende, que entende que a gente precisa falar do assunto. Agora, quando a gente tem em estados, tem municípios, pessoas que não entendem, os pacientes, coitados, eles estão largados à sua própria sorte, o que é muito difícil. A gente está no momento de uma pandemia seríssima. Hoje, um grande amigo, coordenador do Outubro Rosa Niterói, perdeu seu irmão em 3 dias. É um assunto muito sério, né, que a gente não pode esquecer que o Brasil está vivendo esse filme de terror, né? A gente está quase que num filme de ficção científica, sem muito saber para onde vai, sem muita orientação. É um momento muito delicado, muito difícil, mas é um momento que a gente tem que ouvir, né? No Brasil não existe só o Covid, não é a única doença que tem. Os ambulatórios não podem parar, os pacientes não podem parar de se tratar, eles precisam ser ouvidos, precisam protagonizar suas próprias histórias. Então, a gente se une nessa live hoje, que eu acho que é uma live bem, assim, bem, né, que a gente reúne bem pessoas que podem falar com muita propriedade sobre tudo que envolve os pacientes e leis, e o psicológico, e a luta, né? E a parte de avanço da medicina em pesquisas, se tem ou se não tem, a gente sabe que não tem, né? Mas gostaria muito que tivesse, e que as pessoas escutassem a importância de se falar em pesquisa no Brasil, a importância de se falar dos médicos brasileiros. Eu sou uma pessoa que falo em todas as lives que me convidam. Eu acho que as pessoas têm que nascer aplaudindo o médico. A primeira pessoa que a gente vê quando a gente nasce é um médico. Vai deixar para aplaudir os médicos só na pandemia, gente. A gente tem que valorizar aqueles que conduzem um bem maior que a gente tem, que é a vida, né? Então, assim, hoje a gente fala em economia, mas não existe economia sem vida. Então, vamos aplaudir os médicos, vamos aplaudir os profissionais de saúde que têm sido incansáveis para tudo, não só para o Covid,
mas também para cuidar nos bastidores dessas outras doenças, que os pacientes estão tendo muita dificuldade em acesso aos hospitais, acesso aos ambulatórios, acesso a tudo. E os médicos estão tentando, de todas as formas que eles podem, chegar até os seus pacientes. Isso é muito bonito. A gente não tem que aplaudir só aqueles que estão lá tratando o Covid, mas todos aqueles que se interessam, que estão ali preocupados em não deixar que os seus pacientes interrompam o tratamento, que eles possam continuar para que eles não recaiam. Isso é fundamental. Então, acho que essa noite vai ser bem esclarecedora, essa live é importantíssima. Zé é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito preparada, que tem muito a acrescentar a todos. É uma pessoa especial, que ela assim, mora no meu coração e no coração de todos que conhecem Gisele. Difícil falar dela. O deputado nem se fala, eu tenho uma dívida com ele de gratidão, porque 3 vidas eu não vou conseguir pagar. É uma pessoa excepcional, é uma pessoa que merece o nosso respeito, o nosso carinho. É uma pessoa que realmente a gente tem orgulho de falar. No Brasil, nós temos parlamentares que também merecem ser aplaudidos. O meu médico, eu nem... não posso nem... as pessoas que estão aqui na live sabem. Ele é um médico extraordinário. Ele é tudo que vocês podem querer num profissional de saúde. Vocês podem ter nesse profissional. Ele é um profissional que tem um atendimento humanizado. Ele entende o que você está falando. Ele entende a sua vida, que é muito importante, né? Você chegar lá e não ser só uma linha de anotação, mas você ser escutado, né? Porque cada um tem sua demanda, cada um tem sua vida, um quer continuar trabalhando, outro não quer, outro, eu sei que eu dou muito trabalho, mas assim, eu tenho uma resposta dele, como todos os pacientes do Brasil merecem ter. Ele realmente é um profissional que merece ser aplaudido. Eu sei que a Marília não estaria aqui se ela também não fosse essa profissional. Carla estava falando, eu estava falando da quantidade, que você estava fazendo uma propaganda aí do Dr. Flávio super positiva e que já estava recebendo mensagem aqui no meu WhatsApp do pessoal querendo o contato dele. Eu acho que a gente vai ter que carregar esse povo para o Rio de Janeiro ou então trazer ele do Rio de Janeiro aqui para Paraíba, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ele vai entrar aí na nossa municipalização, pois né? Dando amparo a todos esses municípios que tiverem as leis, né? Galera, vai, por favor, quem já estava aqui pode ir compartilhando para resgatar o pessoal que acabou perdendo, né? Que a gente teve que iniciar um novo vídeo aí. Vai ter que compartilhar novamente? Novamente. Eu vou te passar, Carla. Vai ter que participar novamente porque a gente teve que abrir novo link. Tá? E aí, eu estava até com 2 perguntas para fazer. Uma é do Jorge Babo, que ele queria saber o que é a esclerose, Marília. E a outra pergunta era, eu já me perdi, mas eu vou achar depois o que é. Tem 2, né? Tem uma sobre o frio e tem uma sobre o Kawasaki. Então, você já... E agora pode aí, doutor Flávio, Marília, fiquem à vontade aí para responder. Essa pergunta é do Jorge Babo, lá de Barra do Piraí. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou achar também e vou repassar para vocês. Tá bom? Vamos lá, galera. Beleza. Vamos lá. Doutor, quer falar primeiro? Primeiro, a senhora. Pode falar. Vamos lá. Eu explico a esclerose múltipla de um jeito que eu acho simples. Pensa numa luminária, num abajur. Você tem a lâmpada numa ponta e você tem um interruptor na outra. Esse fio, né, seria como se fosse nosso neurônio. A esclerose múltipla, o nome esclerose significa cicatriz. No caso, são várias cicatrizes que eu tenho dentro da minha cabeça. Muitas cicatrizes, inclusive. O que acontece? O meu corpo, ele não reconhece muito bem a capa do fio da minha luminária como se fosse uma coisa minha. Ele entende como se fosse um invasor. E aí, de vez em quando, meu corpo ataca a capa do fio. O fio fica desencapado, pode ser que ele dê um curto, dê uma estouradinha, às vezes a lâmpada não acende mais, às vezes tem jeito de consertar, às vezes nem tem. Então, basicamente, eu falo que é um fio que desencapa e nem sempre a gente consegue fazer o conserto dele. É o jeito que eu explico para a Olivia também, que é minha filha, no caso. Que eu acho que é um jeito simples de explicar, mas o doutor, obviamente, pode botar os termos técnicos todos aqui para gente. Consideração. Eu acho que eu não preciso de termos técnicos, não, tá perfeito.
E é isso. Bem, falar um pouquinho do frio, né? É aquela história, não existe nenhum estudo que comprove que assim, o frio piora as doenças reumatológicas ou que melhora. Tem gente que diz que é por conta não do frio, mas da umidade. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o que a gente vê na prática no nosso consultório é que, normalmente, quando esfria, realmente parece que enrijece um pouco mais a articulação, diminui o líquido dentro das articulações e piora as contraturas musculares. Então, quem tem dor articular, quem tem dor muscular, normalmente reclama mais quando esfria. É muito comum o paciente, principalmente o paciente idoso, que tem artrose, quando começa a esfriar um pouquinho, ele já fala, hoje vai chover, começou a doer minha articulação, começou a doer a mão, o joelho, hoje vai esfriar. Por outro lado, a gente sabe que as doenças reumatológicas também, inflamatórias ou degenerativas, a gente sabe que ela também melhora com o calor. Então, assim, é um pedido que eu faço sempre para os meus pacientes, é fazer um exercíciozinho com a mão dentro da água quente, com os pés, botar a bolsinha de água quente nas costas. Normalmente, o exercício dentro da água quente vai ajudar por dois motivos. Uma, porque aquecendo as articulações vai melhorar o líquido dentro das articulações, vai melhorar a mobilidade. E o calor ele ajuda a relaxar a musculatura. Por outro lado, o exercício ele é importante também. A gente sabe que o pior inimigo das articulações é a imobilização prolongada. Então, quanto mais tempo você ficar parado, vai ficar mais difícil de mexer. Vai perdendo massa muscular, perde massa tendínea, enferruja a articulação, e aí o exercício ele vai ajudar a recuperar essas estruturas. O exercício, junto com o calor, ele funciona muito bem para o paciente reumatológico, principalmente para as doenças degenerativas, principalmente para o paciente que tem artrose. O paciente com uma doença muito inflamada, por exemplo, paciente com artrite reumatoide, que tem uma inflamação, por exemplo, no punho ou no joelho. Se fizer calor, pode até piorar um pouco aquela articulação. Então, o ideal é usar o calor, principalmente para doença crônica mais degenerativa. Não é muito legal usar calor para doença inflamatória aguda, em atividade. Entendeu? Esse é um ponto. E a outra pergunta sobre o Kawasaki, o que acontece? O Kawasaki ele é uma síndrome inflamatória reumatológica, é uma vasculite também, muito mais comum nas crianças, e ela aparece com alguns sintomas muito parecidos com os sintomas do próprio Covid na criança. Então, assim, ela pode causar o racho, pode causar conjuntivite, pode causar úlceras orais, pode dar dor nas articulações, artrite, artralgias, dores abdominais, e, por fim, ela pode ser uma doença que pode se agravar pegando vasos arteriais de médios a grandes calibres. Então, o paciente pode ter aneurisma de aorta, pode ter aneurisma de artéria coronariana e pode até infartar por conta disso. Então, assim, causa comum de infarto na criança, a gente tem que pensar sempre em Kawasaki. A gente sabe que não é tão comum, mas criança que infarta não vai infartar por problema degenerativo ou simplesmente metabólico, ele vai infartar normalmente por doença inflamatória. E aí, o problema do Covid com Kawasaki são dois. Um é porque o Covid ele pode aparecer alguns sintomas muito parecidos com Kawasaki, e, por outro lado, o que alguns cientistas alemães observaram é que o paciente que já tinha uma propensão, o Covid ele funcionou como um gatilho para desencadear uma vasculite, uma síndrome de Kawasaki em algumas crianças lá na Alemanha. Então, assim, foi um estudo observacional de alguns médicos alemães exatamente que evidenciaram que algumas crianças estavam desenvolvendo a síndrome de Kawasaki depois de estar em contato com o Covid. Tá bom? Mas não necessariamente o Covid vai causar o Kawasaki. Porque ele pode causar como se fosse um gatilho para desencadear o Kawasaki como qualquer outra doença inflamatória. Eu já peguei no consultório pacientes que desenvolveram artrite mesmo de mão, de punho, parecido com a artrite reumatoide, com as sorologias todas negativas, depois de ter o Covid. Então, assim, é comum a gente pegar um quadro reacional, uma artrite ativa, depois de um estado gripal, seja do estado viral, seja o Covid, seja algum outro tipo de vírus ou bactéria. Tá joia, doutor. Obrigada. A gente teve dois ótimos José, esclarecimentos. Tá mudo. Ih! Ó. Foi? Aí. Obrigada. Foi. A gente teve dois ótimos esclarecimentos aí, né? Dessa questão da esclerose, e mais ainda que o Dr. Flávio deu. E aí depois está anotado aqui que tem o pessoal da granulomatose que está aí também participando ativamente. Depois, mais para frente, a gente pode falar isso. E aí, Dr. Flávio, eu estava lembrando aqui quando o deputado Elbert encomendou o projeto lá da fibromialgia,
E aí a gente foi estudar isso, e aí eu estudei vários pesquisas e tal. Aí teve um do Hospital Sírio-Libanês de 2018 que falava o seguinte, que de 2 a 10% da nossa população pode ter fibromialgia, e voltada a maioria para as mulheres entre 20 e 50 anos. E a gente estimou lá na época do projeto que o deputado fez, em torno de, a gente fez uma média de 4 a 6% da população do estado do Rio, que dá aí entre 700 e 1 milhão. É mais ou menos essa coisa de... Porque é estatística, né? A gente trabalha com pesquisa. Seria mais ou menos esse percentual de pessoas que teriam fibromialgia no estado do Rio? E mais mulheres? Então, a ideia é que 10% da população 10%, mundial 10%. vai sofrer em algum momento da vida de sintomas fibromialgicos ou da própria fibromialgia. A gente sabe que é muito mais comum em mulheres, em torno de 10 para 1, e mulheres jovens, 20 a 50 anos de idade. Está muito relacionado com esse estresse que a gente passa no dia a dia, com essa carga, com essa sobrecarga psicológica. Eu acho que a Marília pode comentar um pouquinho sobre isso. E que a gente sabe não necessariamente ser frágil. A mulher, hoje em dia, a gente não considera mais fragilizada, mas a gente sabe a carga de ter que trabalhar, ter que cuidar da família, cuidar dos filhos. Hoje em dia, a mulher virou o centro da casa, né? E isso é uma mudança que a gente teve de alguns anos para cá, e aumentou bastante o número de pacientes fibromialgicos, por conta de diagnóstico também. É uma doença até há pouco tempo que alguns médicos, até hoje, alguns médicos consideram que é uma doença que não existe, né? Que é um problema grande na fibromialgia. É a dor que anda, né? Exatamente. Não, isso é problema de cabeça, mas assim... Fibromialgia é uma doença hoje em dia que tem congressos sobre fibromialgia, tem livros específicos só sobre fibromialgia. Hoje é um absurdo um médico falar que não existe essa doença, né? Deputado, você podia falar um pouquinho da sua enorme luta lá na LERJ por essa galera que você recebe. Gente, deixa eu só falar, eu trabalho lá, eu estou falando do que eu vejo. É um gabinete aberto. E esses grupos chegam lá e ele abre a porta e corre atrás. A Carla tem certeza que já deu esse depoimento. Deputado, fala um pouquinho para a gente aí desse seu excelente trabalho com essas pessoas. Quero falar que não é eu, não, nós, né? Nós recebemos as pessoas. Eu acho que o trabalho político bem sucedido, ele tem que ser coletivo. E a gente tem o maior carinho, um carinho muito grande com essas pessoas, com os pacientes de doenças autoimunes. Em específico, começamos a tratar inicialmente e discutir projetos de lei que são importantes para os pacientes de fibromialgia e lúpus, mas agora a gente começa a entrar no tema, a gente começa a se apaixonar cada vez mais e começa a se tornar um defensor. Eu tenho recebido mais alguns relatos, outros pacientes de outras doenças também procurando, dizendo sobre a dificuldade do tratamento. A questão da fibromialgia, da legislação que Gisele ajudou a fazer, nós fizemos juntos, foi falando sobre a questão de criar uma rede de atenção ao paciente fibromialgico do estado do Rio de Janeiro. Até então, os pacientes não tinham, realmente vocês vão saber, sabem do que eu estou falando, doutor Flávio, com certeza, como profissional, Carla, como paciente, está certo que muitos têm fibromialgia também, o pessoal que tem lúpus tem fibromialgia, e tinha dificuldade, não existia uma rede especializada de atendimento, as pessoas não sabiam, era tratada como um paciente normal. O que nós fizemos foi criar uma lei, aí eu fico até muito feliz, que a nossa lei é muito bacana, que é a primeira lei do país. A primeira lei do Brasil, nós não temos uma lei a nível federal, não tem lei em outro estado do país, e a nossa lei ela está servindo hoje pela Anfibro, né, a Associação Nacional dos Portadores de Fibromialgia, como uma referência para outros estados, né? Estamos levando para outros deputados estaduais, outras assembleias legislativas, para que sirva de exemplo esse projeto de lei, criando uma rede de cuidado específico para os pacientes de fibromialgia. Estamos avançando também, aproveitando falar de lúpus, Carla daqui, nós estamos fazendo um trabalho também junto com a ONG Anjos da Rua e todo o pessoal do lúpus, para a gente poder levar também essa legislação, não só para o Estado, mas discutir de forma individualizada em cada município. A ideia é avançar com os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, um projeto de lei
que trata também sobre uma rede de cuidados, enfim, os cuidados aos pacientes de lúpus. E temos avançado aqui, eu queria agradecer, estamos falando de Gisele, que é de Paraíba do Sul também, e falar que nós aprovamos agora, pela pandemia, na semana retrasada, semana passada, aprovamos uma lei no município de Barra Mansa, do Tiago. Então, eu queria agradecer, nosso amigo, parceiro também do Cidadania, um grande parceiro, conseguimos aprovar essa lei. Enfim, o nosso mandato tem se colocado à disposição, muito sensível a essas questões de doenças autoimunes. Aprovamos agora na nossa comissão um bate-papo mais ampliado, nós vamos fazer uma audiência pública para poder tratar desse tema e ouvir, né? A ideia da audiência pública é ouvir várias vertentes, várias ideias, entender as dificuldades tanto dos profissionais da área de saúde, aí eu convidar o doutor Flávio Neri para estar com a gente também na audiência pública, trazendo o olhar da dificuldade da Sociedade de Reumatologia do Estado do Rio de Janeiro. Onde é a dificuldade? Olha, aqui a gente não tem um programa específico aqui, a legislação atrapalha a gente, e esse é o nosso papel. Aqui, esse bate-papo, Gisele, mais uma vez, parabenizar pela sensibilidade sua de trazer informação a esses pacientes, o poder público, enquanto legislativo aqui, se colocando sensível às questões, doutor Flávio enquanto profissional, Carla e a Marília como pacientes, enfim, ouvindo todos, né, para a gente poder buscar um resultado que seja eficaz e seja bom para os pacientes. Para os pacientes, nós tínhamos aí muita desinformação, as pessoas sabiam para onde ir, isso é legal também. Depois, queria saber de Carla, queria saber de Marília, se existe, né, Carla, eu sei que existe, toda uma associação, enfim, que traz um pouco de luz a esses pacientes. Muita gente em casa sofrendo, olha, eu não sei como fazer e tal. Depois pedir Carla também que fala sobre a dificuldade e a conscientização sobre a questão do uso da hidrocloroquina, porque nós temos a hidroxicloroquina, nós estamos tendo aí um uso realmente muito aumentado pelos pacientes, não sabemos, eu não vou entrar aqui nesse debate, se é ou não é eficaz no combate ao Covid-19, mas as pessoas estão usando e quem realmente precisa usar, que eram os pacientes de lúpus que usavam esse remédio, não está tendo mais esse remédio na farmácia. Então, é importante também essa consciência que está atrapalhando as pessoas que realmente precisam. Então, temos que fazer essa discussão. Eu queria já dei uma espetada em Carla para que Carla fale sobre esse assunto. Carla, o deputado já deu o caminho, mas antes de eu passar a bola para você responder isso aí, eu quero dizer que eu recebi relatos de pessoas, a partir do momento em que a gente começou a divulgar essa live, de pessoas que são portadoras de lúpus aqui em Paraíba do Sul e que estão com dificuldade de adquirir o medicamento, né? E vocês que tomam, que representam, ninguém melhor do que vocês para falar sobre isso. E só reforçar uma coisa aqui, deputado, realmente agradecer aí a sua parceria e falar que o trabalho é nosso, mas o gabinete dele, gente, é literalmente de porta aberta, tá? A gente fica lá, a gente ouve as pessoas falando, nossa, o gabinete de vocês é diferente, porque a porta é aberta, não é um gabinete de porta fechada. As pessoas passam no corredor e a gente está lá de porta aberta. Isso tem a ver com o estilo da liderança. E a nossa liderança é ele. Então, é um gabinete de porta aberta e que está sempre... E agora a gente não tem o espaço físico da porta aberta, mas a gente tem o espaço do WhatsApp, do e-mail, do telefone. O gabinete dele não para, né? A gente está de home office. Então, esse é o estilo do deputado Elbert Rezende, sempre aberto às pessoas. Carla, a bola é sua, ele já deu o dever de casa aí. Carla, só um minuto, antes da Carla começar, só responder uma pergunta, aproveitar que eu estou acompanhando aqui as mensagens. Ótimo. Aproveitar que entrou um grande amigo meu, estomatologista, nas mensagens, o Daniel de Almeida, de Niterói. Que bom. E uma pergunta sobre Sjögren, né? Sjögren é uma das doenças mais autoimunes que a gente tem na reumatologia. É uma doença também relacionada com FAM, parecido com o lúpus, porém produz anticorpos específicos contra a mucosa. Então, é uma doença que afeta as mucosas e acaba causando secura na boca, no mucosa, no intestino, nas genitálias. E não só isso, o Sjögren pode causar alterações pulmonares, pode causar alterações neurológicas, artrite, dores articulares. Então, é uma doença autoimune tão importante quanto o lúpus e muitas vezes deixada de lado. Tá joia. Carla, antes aí, tem uma pessoa pedindo para falar de fibro, a gente já falou, eu vou conversar com ela aqui para ver se ela já ouviu, senão a gente bate um papo com ela depois. É a Graciene Lessa, obrigada Graciene, a gente acabou de falar sobre fibromialgia, tá bom? E mais tarde a gente vai falar sobre granulomatose. Carla, a bola é toda sua.
Então, vou responder sobre a hidroxicloroquina. Primeiro, eu queria que as pessoas entendessem o seguinte. Para começar, qualquer coisa que a gente faça, ou a gente escute em rede social, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia para não sair repetindo informações que não são verdades, né? Os fake news estão aí a todos os momentos, e a ânsia também de se procurar cura para uma doença também é uma coisa assim que as pessoas são muito afoitas com isso, e isso não é bem assim. Então, assim, eu me posicionei essa semana, foi necessário que eu me posicionasse, porque eu recebo ligações do Brasil inteiro perguntando sobre a medicação, dizendo como que vai fazer para restabelecer isso. Primeiro, eu gostaria de dizer para as pessoas o seguinte: a gente não pode brincar com a vida dos outros. Então, quando você faz uma piada, uma brincadeira, mesmo que sem entender o que você está falando sobre a hidroxicloroquina, se ela é ou não é eficaz para o Covid, você tem que lembrar que atrás disso tem pacientes com lúpus, pacientes com artrite reumatoide, pacientes com malária que não encontram a medicação. Então, assim, chegou a hora da gente parar de pensar dentro da casinha e pensar na amplitude disso tudo. A gente não faria campanhas de consciência a uma doença se isso não fosse tão sério. Eu quero trazer agora dados estatísticos sobre uma campanha nacional do lúpus. Essa campanha nacional esse ano foi muito difícil de ser feita, porque ela precisava que tivesse um entendimento nacional da importância da política pública para os pacientes. Os pacientes não podem mais querer se informar em grupos de internet. Eles têm que ter informações vindo do Ministério da Saúde, informações vindo da Secretaria de Saúde dos seus estados, informação vindo da Secretaria de Saúde dos seus municípios. É importante isso. A quantidade de pessoas que me pedem para mandar algum material por escrito para entender da doença que elas têm, porque o seu médico não conseguiu fazer compreender. A gente está falando no Brasil de diversidades. A gente está falando de pessoas que realmente não conseguem compreender. É muito complexo isso tudo. É um diagnóstico devastador para essas pessoas. Então, foi criado esse ano uma campanha chamada O que tem por trás desse sorriso. O que tem por trás desse sorriso é uma campanha criada pensando não na doença, mas no psicológico daquele paciente, que tem que ficar o tempo todo se explicando o que é a doença, o que eu sinto, o que eu estou passando. Isso é terrível. E aí, quando eu comecei essa campanha, que assim, mexeu muito comigo, porque eu vi diretamente todos os depoimentos. Eu li eu li depoimento de homens, de mulheres e de crianças. E tive uma coisa assim, por trás desses depoimentos que estão a público, para que todos vejam, eu tive mais de 200 mulheres que me deram seus depoimentos e me pediram que não publicasse, porque elas sofrem preconceito no seu ambiente de trabalho. As pessoas não sabem que elas são pacientes e elas não gostariam que as pessoas soubessem. Eu tive exatas 56 mulheres me pedindo para trocar seus depoimentos, porque seus maridos, suas filhas, pediram que elas trocassem, porque era um depoimento, era um card, a gente está falando em rede social, então a gente sabe, o card é pouquinho, você não consegue escrever muito, mas dentro daquele pouco que ela escreveu, ela conseguiu descrever a dor dela. A dor dela, muitas vezes, está ligada com a falta de informação, com medo. E eu tive que conversar com essas mulheres. Então, olha só, tudo que implica isso tudo, né? Essas mulheres passarem por uma dor emocional, de ter um diagnóstico, de ter uma doença, de ter um medo, de ter a falta de informação, de ter muito poucas políticas públicas para elas, e elas precisarem trocar seus depoimentos, que os depoimentos fossem mais leves. Gente, ninguém pode trocar a sua história. A história é protagonizada pelo paciente. Então, se ele acha que tem uma dor horrível para ele, se ele tem medo daquilo, ele tem que falar, é o momento dele. Eu falo para todo mundo, não existe vitória sem luta e não existe luta de um só. Eu nunca vi ninguém entrando numa arena para lutar sozinho. A luta é conjunta. Então, é necessário que dessa luta, que os pacientes tomem a frente, seus familiares, seus amigos, o médico, o político, que todos entendam do que a gente está falando. A gente está falando uma coisa muito séria. A gente está falando uma coisa que mulheres sofrem violência emocional e psicológica porque recebem um diagnóstico. Muitas dessas mulheres, muitas das vezes, se negam a fazer um tratamento, isso é seríssimo, tá?
porque entendem que elas vão engordar. Então, tem essa coisa da ditadura da beleza. Eu recebi milhares de depoimentos ridículos. Isso é ridículo. A gente está falando de vida, a gente não está falando de estética, né? Então, a gente ainda tem que lutar para falar para a pessoa. Você vai tomar, obviamente, vai ficar um pouquinho mais inchadinho, um rostinho de traquinas, mas isso vai passar. Né? Você precisa tomar cuidado com a sua saúde. Então, assim, a gente teve que acabar em alguns municípios envolvendo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Para que elas pudessem fazer com que essas mulheres compreendessem que muitas vezes escutar do marido, não foi com essa mulher que eu casei, é uma violência. Muitas vezes escutar assim, nossa, como você está gorda, meu Deus, que mulher é essa? O que você se tornou? Isso é horrível, isso é uma violência psicológica. Então, a gente está tratando disso. E nesse momento da pandemia, a gente está tratando disso de uma forma muito maior. Porque os maridos, na maioria das vezes, estão em casa, ou eles saem para trabalhar e a mulher está apavorada porque ele vai voltar, ele pode fazer a contaminação para ela. Muitas pacientes no Brasil, eu vejo aqui, pelo que está se passando aqui na live, estão sem a medicação, estão morrendo de medo, porque não sabem como fazer. A Anvisa, no mesmo momento que houve essa corrida às farmácias, a Anvisa precisou carbonar essas receitas. E aí, tudo bem, carbonou a receita, né? Ela tomou uma medida, mas ela não pensou que esse paciente com a imunidade comprometida vai ter que sair da sua casa e ir até o seu médico, o seu posto de saúde, seu hospital, ou mesmo se for o seu ambulatório particular, e vai se expor ao vírus. Então, assim, a gente precisa pensar em todos, de uma forma geral. A gente não fala só para quem tem Covid, a gente fala para um todo, para quem tem câncer, para quem tem esclerose múltipla, para todas as doenças. A gente precisa tratar do Brasil como um todo. Então, isso é muito sério, porque a gente fala de conscientização, porque a gente precisa que essas mulheres e esses homens, essas crianças, sejam protegidas, né? E isso é um total absurdo. Como você protege uma pessoa de uma dor, de uma doença que ela tem? Como que ela precisa dizer para as pessoas que, mesmo ela sorrindo, ela está sentindo dor? Ela está se sentindo amedrontada, ela não sabe como vai ser o futuro dela e ela precisa ser respeitada. Né? A gente luta muito para que essas mulheres, esses homens tenham uma qualificação para o mercado informal, para que eles não precisem sair bruscamente do mercado de trabalho, que eles possam buscar através da Casa do Artesão, através do Sebrae, do Sesc, cursos em que dê para eles uma nova perspectiva de vida, já que para eles, às vezes, é muito difícil, quando a doença não está em remissão, eles estarem naquela jornada de trabalho diária. Então, assim, a gente está falando de um âmbito muito grande, porque a gente está falando de vidas e a gente está falando do Brasil inteiro tentando entender isso. Então, a gente fez nesse mês com que as pessoas entendessem que a realidade dela é muito próxima da realidade do outro, as histórias são muito parecidas, elas se repetem, mas de uma forma ou de outra, uma impulsiona a outra para entender que essa história pode sim ter uma superação, a pessoa pode sim se reinventar. Como o deputado falou, eu tenho um projeto social, Os Anjos da Rua. O projeto é totalmente ligado à restauração da pessoa, da transformação pessoal do ser humano. Eu acredito que as pessoas possam se reinventar, que elas possam sim se transformar, que elas possam entender que através da dor elas podem transformar aquilo em amor, obviamente com essa corrente toda ao lado dela de amparo, uma corrente de solidariedade, uma corrente de empatia. No Brasil, esse momento é um momento de se falar de empatia, de se falar de que a gente é necessário lutar. Minha palavra muito forte para mim é luta. No momento que se tratava do Covid, nós entramos numa discussão em Brasília muito importante, foi a discussão da Lei 2048, de 2020, a lei ela acolheu os pacientes autoimunes crônicos e pacientes com doenças degenerativas que precisariam fazer suas perícias no INSS. Então, a gente conseguiu aprovar essa lei para que esses pacientes fossem
agora só vão ser periciados quando passar a calamidade pública. Enquanto estiver em calamidade pública no país, eles não vão ser periciados. Isso abriu um leque para que a gente fale dos pacientes que estão 6, 7 anos renovando benefício. Isso é ilegal, isso é imoral, entendeu? Você sabe que aquele paciente não vai melhorar, porque esse paciente tem que passar pela tortura psicológica de estar ali buscando um benefício que é direito dele. Então, nesse momento, a gente abre uma brecha para que ele consiga mostrar, eu sou o paciente que está 2 anos, mais de 2 anos aí, 6, 7 anos, renovando benefício. Então, colocar esse paciente para se aposentar, isso é seríssimo. Isso, a gente já sabe que os peritos de INSS no Brasil inteiro não têm capacidade, e eu não estou julgando e não estou querendo falar mal, mas, assim, o sistema foi mal feito e os profissionais que entraram ali talvez não tenham condição de melhorar o que foi colocado para eles. Então, a gente abre a discussão para que se melhore. Você não pode deixar que você recebe um laudo de um médico. Médico esse capacitado a dar um laudo para o seu próprio paciente. Como que você contesta e diz que aquele laudo não vai ser aceito? Se o médico está acompanhando aquele paciente 6, 7, 8, 1 ano, 2 anos, e fez esse laudo, e de repente o cliente vai lá e nega o benefício. Então, o Brasil não deveria funcionar assim. A cidade, Vitória, no Espírito Santo, já não funciona assim. Por um projeto de lei, ele funciona com um questionário que, no final, um reumatologista vai olhar e vai dizer se está ok ou se não. É um modo mais tranquilo de se entender, né? Mas ainda não é o ideal. Então, nesse momento, a única conquista que a gente tem em leis para pacientes, além da de Barra Mansa, que é uma conquista e é um exemplo para o país, porque houve uma sensibilidade desse vereador, através de um convencimento de um deputado estadual, que havia necessidade de se olhar para esses pacientes, porque os pacientes da cidade dele estão sem o seu principal remédio. Então, ele chamou a atenção e ele aprovou essa lei. Assim como outros municípios têm feito esse trabalho, têm tentado entender como tratar esses pacientes. A forma de se tratar esse paciente não é só com o reumatologista, apesar do reumatologista ser a grande estrela do tratamento desse paciente, mas ele precisa de um tratamento multidisciplinar e os municípios têm que se preparar, sim, para atender. A gente hoje fala muito de saúde, a gente hoje fala muito de se preparar hospitais para atender esses pacientes, mas aqui fica o meu apelo e o meu recado. Esses pacientes que estão sem hidroxicloroquina, que muitas pessoas fazem brincadeira e piada e querem polemizar por uma questão de política, esquecem que esses pacientes são aqueles que vão lá e vão estar nos leitos de UTI, e muitas das vezes usamos respiradores, né? Então, se a gente quer, né, tirar a sobrecarga dos hospitais, a gente tem que devolver a hidroxicloroquina para os pacientes com lúpus, né? A gente tem que entender que a gente tem 65 mil pacientes, isso é uma estatística por baixo, tá? A gente pode chegar a 100 mil, os deputados já na campanha falaram em 100 mil pacientes pelo Ministério da Saúde. Mas, assim, ainda assim a gente não tem estatística. Eu falo isso porque, assim, muitos pacientes não vão para essa estatística do Ministério da Saúde, e aí eles não são nem números, né? Não são vistos e também não são números. E aí a gente não consegue entender hoje no Brasil, sabe-se muitos estão sem medicação, mas não se sabe exatamente quantos pacientes podem adoecer, né, pela falta de medicação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar e tem que falar para as pessoas. Vamos parar de egoísmo, né? A OMS, quando eu fiz a declaração, a OMS ainda não tinha parado com a pesquisa com a hidroxicloroquina. De ontem para hoje, ela parou com a pesquisa. Se isso é certo, se é errado, eu não sei. Isso não é uma coisa que me diz respeito a mim, né? Isso é uma coisa que diz respeito ao Ministério da Saúde, à OMS, que diz respeito a mim e à campanha de ativismo por esses pacientes, é que eles precisam ter de volta
a hidroxicloroquina. Isso é muito sério, a gente não está tratando um assunto que a gente fala que pode florear, pode falar de uma forma bonita, a gente está falando da dor de uma avó que hoje me ligou de Barra Mansa, uma criança de 11 anos, que se trata no Pedro Ernesto, e essa criança está sem a medicação. Você imagina o pavor da avó, da mãe, entendeu? Que vieram através do gabinete do vereador. Pode falar. Não, deixa você só terminar, depois eu entro, porque tem umas perguntinhas aqui. Porque a Carla fala com muita emoção, vocês veem, né, gente? É muita emoção, é muita paixão, é muita história de vida, de realidade, e é esse furacão, e é exatamente esse furacão que vai conseguindo pelo Brasilzão afora trabalhar a questão desse grupo. Vamos lá, Carlinha. Porque tem umas perguntas. Tem duas perguntas porque tem aqui. umas perguntas. Eu queria ver, doutor, se quiser, fica à vontade. Então, a Celeste, eu já consegui ela perguntou sobre o ambulatório de reumatologia do Fundão. Eu conversei agora com a chefe do ambulatório. Ela disse que as consultas todas, até o final de maio, foram desmarcadas. Eles estão ligando para todos os pacientes para ver como é que eles estão e, a partir de junho, vão voltar a atender normalmente. Essa é a informação que eu tive pela chefe da reumatologia do Fundão. E a outra pergunta é sobre psoríase. Então, assim, psoríase é uma doença autoimune também, é uma doença, quando a gente fala em psoríase, a gente pensa muito na pele, só que hoje em dia tem um termo que eu acho muito interessante, que a gente chama de síndrome psoriásica. Síndrome psoriásica, porque a psoríase não é uma doença só da pele. A psoríase pega a pele, pega a articulação, pega os vasos, pega o sistema metabólico todo. Então, o paciente com psoríase, ele pode ter as dores articulares. Hoje em dia tem uma doença que a gente chama de artrite psoriásica, que teoricamente até 50% dos pacientes com psoríase podem desenvolver artrite, podem desenvolver alterações articulares e vão acabar caindo na nossa especialidade. Mas a gente chama de síndrome psoriásica por isso também, principalmente pela alteração metabólica. A psoríase ela pode vir acompanhada com pressão alta, diabetes. O paciente com psoríase ele tem uma chance de infarto em até 3 vezes, quase 3 vezes o valor normal da população. Então, é um paciente que infarta, mas tem mais alterações vasculares do que o paciente comum. Então, a psoríase é, sim, uma doença autoimune. A psoríase tem tratamento. Hoje em dia, o tratamento que a gente tem para a psoríase consegue chegar a um PASI até 100, que a gente considera de 100% de melhora, mas não é uma doença que existe cura, como qualquer outra doença reumatológica. É uma doença que tem tratamento e acompanhamento. O paciente com psoríase hoje em dia consegue tratar e consegue ter uma vida praticamente normal. Tá joia, doutor, obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui que eu vou colocar para você, mas antes eu gostaria aqui de agradecer a galera aqui que tá de Paraíba, que eu estou identificando um monte de gente, não dá para citar os nomes, tem gente de Seropédica, tem gente de muito lugar. Obrigada, gente, por vocês estarem participando conosco, né? Agradecer a Lê, que é do movimento Vai Ter Mulher Sim. Lê, tô aqui, ó, com o broche aqui do Vai Ter Mulher Sim. Doutor Flávio, a pergunta é da Charlene, né? Que diz o seguinte: tenho EA e gostaria de saber se em caso de aposentadoria teria... não sei se é para o senhor ou se é para a Carla, se em caso de aposentadoria teria muito desconto no salário base. Acho que isso é para a Carla, né? Então, eu escutei essa pergunta também. Eu acho que assim, é um absurdo isso, né? Esse desconto, porque assim, se o paciente tem uma doença crônica, a princípio sem cura e com progressão, né? Se a partir do momento que ele tem uma indicação de ficar afastado até se aposentar, você cortar o salário dele por conta de doença seria um absurdo, né? Mas, assim, é a minha opinião. Eu não sou perito, não trabalho em perícia, e eu não entendo o que acontece na perícia, não consigo entender, né? Como a gente conversou na outra live, eu acho que os peritos, se não é especialista naquela doença, deveria ou acatar o atestado do médico especialista, né? Que eu acho que seria o mais óbvio, né? O paciente vai no médico especialista e dá um atestado, um laudo para ele, quando ele chega no perito, e se o perito não entende daquela doença, deveria, no mínimo, acatar o atestado e o laudo do médico especialista. Ou realmente ter um perito especializado, uma perícia especializada que seria o ideal, mas que eu considero muito difícil, até pela quantidade de reumatologistas que tem no nosso estado. Não tem tanto assim, né? Não tem muito reumatologista? Ou você acha que... São poucos reumatologistas. A gente tem mais reumatologistas nas capitais, mas quando a gente pega cidades mais do interior, fica muito mais complicado.
Em Macaé, eu sou diretor do interior da Sociedade de Reumatologia do Rio, então, assim, eu procuro me informar o que acontece nos interiores. Por exemplo, em Macaé tem 3 reumatologistas, né, para a cidade que é praticamente o tamanho de Niterói, né, e Niterói tem mais de 30, entendeu? Então, assim, é difícil, E realmente. aí no interior eu vou te dizer que a realidade é diferente. A gente tem muita dificuldade de contratar, né, Marília? Inclusive para contratar. Eu, como secretária de saúde, dos lugares que eu já passei, a gente tinha dificuldade de contratar. Gente, a gente já passa de quanto tempo de live? 1 hora? 1 hora de live aí. Olha, não sei se deve ter mais pergunta. Eu não estou dando conta de acompanhar todas as perguntas. Tem mais pergunta aqui, né? Vocês estão procurando mais perguntas. Mas aí, deixa eu ver, vamos ver o que tem mais aqui. E, da Glicélia Robson Porto. Poderiam falar sobre a síndrome de SOR? Como é que lê esse nome, SORG, hein? Jogren, já conversei, já falei sobre Jogren. Como é que fala, Flávio? Jogren. Esse nome eu não conhecia. Então é mais fácil de falar. Tem uma outra aqui da Alzira Araújo. A Covid-19 pode ser gatilho para vasculite de adulto? Pode. Na verdade, a Covid-19 pode ser gatilho para qualquer coisa. Pode ser gatilho para desencadear um lúpus, por exemplo. Também. Como qualquer doença viral que tem um processo inflamatório muito intenso, qualquer doença viral com um processo inflamatório intenso pode funcionar de gatilho para qualquer doença autoimune. Então tá Tá? A vasculite, inclusive. É claro que não é tão simples assim. Teve Covid, vai ter vasculite. Não necessariamente. Na verdade, precisa de uma predisposição genética. E as vasculites já são doenças bem raras, muito mais raras, por exemplo, como o próprio lúpus. Né? Dá para falar um pouquinho sobre a granulomatose? Também que tem um grupo participando aqui desse representativo. A granulomatose é uma doença particularmente que eu gosto bastante. Para mim é nova, eu não conhecia. Deputado, mais uma para a gente lá, viu? Mais um grupo chegando. É uma doença rara, é uma vasculite, né, relacionada com um anticorpo, com ANCA. E a granulomatose ela é uma vasculite de pequenos a médios vasos. Ela pode acometer rim, pode acometer pulmão. É uma doença que, quando ela aparece, ela vem muito grave. O paciente precisa ficar internado, precisa tomar o medicamento o mais rápido possível. Pulso com imunossupressor pesado, com ciclosporamida, uso de corticoide em altas doses, rituximab, que é um tratamento biológico, que hoje em dia tem específico para isso. É uma doença realmente com uma gravidade muito grande. Se não for diagnosticada e tratada a tempo, muitos desses pacientes vêm a óbito. Então, tem mais uma pauta aí para o gabinete do deputado Elbert, que já está surgindo aí, que eu tenho certeza que ele vai acolher muito bem. Gente, tem mais perguntas, mas assim, a gente já respondeu algumas. As que não der, eu vou me comprometer depois em olhar e passar para responder as que eu tiver condições. As que eu não tiver, eu peço ajuda aos universitários aí, né? Carla, Marília, doutor Flávio, deputado. E aí, eu queria agora já ir passando para as palavras aí, os encerramentos de cada um. Marília, passar para você, para a sua fala, falar um pouquinho da sua experiência e já partindo para as suas falas finais. Vou pegar um gancho do doutor aqui, que ele estava falando da demora do diagnóstico e o início do tratamento, enfim. Para a gente, especialmente aqui no interior, é muito difícil encontrar especialistas, né? E eu tive muita sorte, porque do início dos meus sintomas, né, que me levaram ao diagnóstico, até o início do tratamento, foram no máximo 20 dias. Foi muito rápido. Foi. Mas, assim, foi rápido porque eu me dei conta, né? Porque eu já tinha tido sintomas anteriores e que eu tinha deixado passar, justamente porque a gente vai negligenciando as coisas, né? No meu caso, a minha esclerose, ela é recorrente e remissão, né? Então, eu tenho um sintoma, ele se apresenta durante um período de tempo, no caso, umas 2 semanas mais ou menos. E aí, dependendo do que for, do tipo da área da lesão, o sintoma desaparece. Esse tempo de 15 dias é mais ou menos o que a gente leva para se dar conta do que está acontecendo e começar a procurar ajuda. Quando a gente encontra ajuda, que a gente consegue agendar e tudo mais, às vezes acontece a gente chegar num consultório, qualquer que seja, às vezes é um clínico, às vezes não é nem a especialidade que a gente precisa, e o sintoma já sumiu.
né? Então, às vezes, a gente acaba demorando muito para entender o que está acontecendo. Eu tive a sorte de conseguir resolver tudo em 20 dias, mas tem pacientes que demoram anos. A Carla mesmo estava falando que, eu li uma entrevista dela, não sei, e ela falou que ela tinha sido diagnosticada errado, ela já passou por um diagnóstico de esclerose também, se não me engano, né, Carla? E demorou para chegar no lúpus, enfim, a gente vai passando de mão em mão, e isso é muito delicado, especialmente para quem usa o SUS, né? A gente tem que pensar muito nessas pessoas. Eu sou muito privilegiada, porque além de eu não ter usado o SUS, né, para chegar nesse diagnóstico, eu caí nas mãos certas. Então, eu perdi a visão do olho esquerdo no final de 2018. Demorei um pouco para me dar conta do que estava acontecendo, eu achava que era um incômodo que eu estava sentindo, e fui fazer avaliação no Detran para renovar minha habilitação. Botei meu olho ali na máquina e não enxerguei nada. Falei, gente, não estou enxergando, coisa estranha, enfim, isso foi numa segunda-feira. Na quarta, eu marquei com um oftalmo, ele me virou do avesso, não encontrou nada no meu olho, pedi um outro encaminhamento, eu fui para um outro oftalmo na sexta, saí do oftalmo direto para o neurologista, só que esse neurologista já era lá em Juiz de Fora. Não consegui aqui, eu fui para Juiz de Fora. Saí da consulta em Juiz de Fora, na sexta-feira, no fim do dia, já com a indicação de internação. Fui para o Rio no sábado eu internei. E lá eu tive contato com outros profissionais também. E na terça-feira eu já estava com o meu diagnóstico na mão, porque eu consegui fazer tudo muito rápido. As ressonâncias todas, o exame de líquor também, foi tudo muito ágil, porque a gente precisava disso tudo para começar a pulsoterapia. E aí, no outro domingo, eu tive alta. Foi muito rápido mesmo, mas eu preciso muito falar isso. Não é assim que acontece. As pessoas demoram muito para chegar no diagnóstico, as pessoas demoram muito para chegar no tratamento. E, às vezes, as sequelas não revertem, justamente por causa dessa demora. Isso é muito delicado. Além da qualidade de vida do paciente, que é fundamental, a gente também tem que pensar economicamente. Porque essas pessoas acabam precisando mais do INSS, enfim, de tudo, né? Não tem como. As pessoas acabam não conseguindo mais ter a autonomia que tinham antes, acabam perdendo emprego, às vezes, dependendo do que está acontecendo. E também, que é muito importante a gente falar, não basta, o doutor está aqui, ele pode falar sobre isso também, não basta só tomar o remédio, a gente tem que pensar num projeto multidisciplinar para esses pacientes. Nem todo mundo também tem acesso a isso. Seja via terapia, seja via nutricionista, seja via fisioterapia, terapeuta ocupacional, várias outras áreas influenciam diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, o deputado, ainda bem que ele está aqui ouvindo tudo que a gente está falando, a gente pensar na celeridade dos processos e facilitar o acesso das pessoas mesmo. Isso é muito importante. Tá joia, Marília. Marília, duas coisinhas. Uma, assim, o seu caso realmente foi sorte, mas não deveria ser sorte, né? Exatamente. Não deveria contar com a sorte para isso. E o problema da crise de remissão é que a remissão sempre vem pior, né? As crises sempre vêm piores, né? Uma da outra. E realmente as sequelas muitas vezes são definitivas, né? Então, muitas vezes o paciente vai ter uma crise, vai ficar acamada, vai perder a vida sem ter feito o diagnóstico. Então, realmente é importante, a informação é fundamental, isso que eu converso sempre com a Carla. Isso mesmo. Tá joia. Marília, obrigada pelas suas palavras aí, né? Vou passar agora para o doutor Flávio, para ele fazer as considerações finais dele. Deputado, você vai ser o último. Agradecer mais uma vez o espaço, né? Eu acho que compartilhar essas informações com uma equipe multiprofissional, eu acho fundamental. A reumatologia, ela usa bastante fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, como a Marília estava falando. Eu acho fundamental. O tratamento, ele não é só tomar remédio. O tratamento, ele depende muito do paciente também, de fazer exercício, de procurar outros especialistas e tomar o remédio direito também, né? Ter fé que o remédio vai funcionar, que o médico está querendo o melhor para ele, que muitas vezes ele desconfia um pouco no tratamento. A gente tem muita informação hoje em dia, está acontecendo muito hoje em dia com a cloroquina, paciente que toma 30, 50 anos já com cloroquina, vem alguns especialistas na televisão falar que a cloroquina está causando efeito colateral grave, está matando e tal, e aí o paciente vai questionar a gente se a gente está passando medicamento para ele que vai fazer mal para ele.
né? Claro que a gente sempre quer o melhor para o nosso paciente e não tem nada melhor para o médico do que o paciente estar melhorando, estar respondendo ao seu tratamento, né? Se o paciente está respondendo, o médico ele fica satisfeito como qualquer profissional, vendo que o trabalho dele está sendo bem feito, tá? Agradecer aqui mais uma vez e dizer mais uma vez que a diretoria da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro está à disposição para qualquer esclarecimento que precisar, tá bom? E estamos à disposição para o que precisar aí, Carla, Elber, Gisele, Marília, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigada. Eu depois vou fazer os agradecimentos no encerramento. Carla, vou passar para você agora, para depois a gente passar para o nosso querido deputado. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui podendo falar, né, para a gente poder levar esse problema todo a uma discussão, né, e dizer para as pessoas que eu estou aqui vendo, tem gente do Brasil inteiro aqui na live, o pessoal da Paraíba, o pessoal de Fortaleza, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo, assim, de uma maneira geral, dizer para vocês o seguinte: o mês da conscientização do lúpus é esse mês de reflexão, é tudo isso que a gente falou aqui. O Rio de Janeiro, a gente tem avançado muito para que as pessoas possam ouvir e entender as políticas públicas, mas que a gente só vai conseguir avançar para todo mundo se todos esses grupos que estão aqui nessa live presentes, se eles se posicionarem também, chamarem os seus governos, né, para que entendam tudo isso que a gente está falando e que para eles possam ter também essa questão do amparo, né, da saúde pública ao seu favor. E não adianta um paciente do Rio de Janeiro conseguir conquistar direitos se você tem um lá em Manaus que não tem direito nenhum, né? Isso é um todo. Então, assim, a gente está tentando montar um modelo de gestão onde todos os municípios compreendem a necessidade da implantação das leis para chegar mais perto dos pacientes, para que esse modelo multidisciplinar exista nos municípios, né? E a gente precisa fazer com que isso aconteça, mas que aconteça também que o Brasil olhe isso, assim, eu vou levar isso para a minha cidade, eu vou levar isso para o meu município, né? E a gente falou, tem pessoas aqui perguntando da aprovação da ordem 36, da 7797, elas estão em Brasília há muito tempo para serem aprovadas, tem deputado lutando muito para isso, mas é preciso também que o Brasil se una e vá cobrar, né? A gente tem que cobrar por isso, né? Tem um 0800 lá que a gente liga e fala, cadê essa lei? Ela não vai andar, e ela precisa andar. Até porque a 7797, que é a lei da aposentadoria, está muito ligada à 2048. Então, assim, eu falo disso porque, assim, esse mês é um mês em que eu pedi muito que as pessoas, os pacientes com lúpus, se colocassem, que eles realmente protagonizassem as suas histórias, assim como eu tive que protagonizar a história da minha vida, então que eles protagonizassem as suas histórias, que eles falassem dos seus medos, dos seus anseios, e que eles buscassem os seus direitos e suas informações. Então, eu agradeço muito esse espaço, agradeço muito esse debate, porque foi esclarecedor, eu tenho certeza que muitas pessoas que precisavam dessas informações hoje saem daqui já com esse acolhimento dessas informações, né? É uma ferramenta nova, né, que nós recebemos e que na pandemia a gente teve que fazer com que essa ferramenta fosse cada vez mais forte. São as lives, né, uma forma de você entrar na casa das pessoas e conversar com elas. Então, assim, quando eu tenho essa oportunidade, eu sempre falo muito assim do meu pensamento, do que eu acho que seria o correto, o que eu acho que seria o ideal é a união desse Brasil em torno de uma causa, né, que a gente brincou de uma forma muito séria, que o Brasil tivesse uma onda roxa para que as pessoas pudessem se entender das suas doenças e que pudessem construir o seu futuro através do que a gente tem para adquirir de direitos e informações. Obrigada, Gisele, você é incrível, você é maravilhosa, foi um momento assim, de muita gratidão por estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Obrigada, Carlinha. Deputado? Ligar o microfone aqui. Eu queria mais agradecer nesse momento, como eu falei inicialmente, colocar nosso mandato à disposição, nosso, né? Na verdade, o mandato, como eu falei no início, é coletivo e chegando lá nos encontra. Agradecer a presença, o trabalho do Dr. Flávio, Carla, dizer que ela pode contar com o nosso mandato, não só a Carla, mas todos os pacientes do lúpus,
Marília, prazer em conhecê-la, me colocar à disposição. E também outros grupos. Eu tenho recebido, através até de Gisele, o trabalho dela, o pessoal, grupo de portadores de visão monocular, colocar à disposição também. Gisele já me passou o caso, Gisele também é muito antenada em todos os outros grupos, me passou, tem atendido já pelo Zap, e colocar o nosso mandato para o possível projeto de lei aí, de atenção aos portadores de visão monocular. Outra coisa, Gisele, que eu queria falar, você me perdoa utilizar aqui esse momento, falar com os moradores, né, tanto de Barão de Angra, Limoeiro, Brejal, que nós estamos acompanhando lá a questão da retirada das casas, a questão da duplicação da BR-101, e tem a questão da garantia de indenização deles, procuraram também, estou aproveitando já que nós estamos falando com o Paraíba do Sul, eu queria me colocar à disposição, colocar o mandato à disposição, para estar discutindo sobre essa questão da ampliação da BR aos moradores que estão passando por essa dificuldade, no momento agora de ser retirado de suas residências, e aí não tem a garantia mínima da indenização ou de uma outra localidade. Enfim, nós estamos também atentos a essa questão, a seu pedido, você me trouxe logo essa demanda, muito preocupada com os moradores dessa região. Nosso mandato está às ordens para poder estar junto contigo, até nos reunindo com as pessoas, podemos fazer uma reunião aí pelo Zoom, não queria colocar à disposição. Perdoa aí, abrir um parênteses, mas era um assunto também importante. E agradecer a todos que nos assistiram, eu fiz o convite também para as pessoas, amigos meus e tal, porque, como eu falei, o tema é importante, mesmo as pessoas que não sofrem dessas doenças autoimunes, é importante que tenha esclarecimento, poder passar, encontra um amigo que sofre disso, poxa, eu tenho lúpus, eu tenho isso, eu não sei como fazer e tal, como procurar ajuda, e ter aí os canais de comunicação para ter um pouco mais de informação. Do mais uma vez, sem querer se repetir, colocar nosso mandato à disposição, nosso mandato está às ordens, e te agradecer, Zé, pela sua proatividade, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Você ajuda muita gente lá no dia a dia, fora a questão de saúde, que você ajuda, a questão de apoio aos municípios, a questão do transporte alternativo, enfim, você aí se divide em muitas áreas e sempre nos ajudando bastante. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo convite. Um abraço, boa noite a todos. Galera, antes da gente encerrar aqui, então eu quero fazer o fechamento final. Falar que a gente teve gente aqui, de Campos, São Paulo, Tramandaí do Rio Grande do Sul, Campinas, São Paulo, Governador Valadares de Minas, tem de Goiás, tem de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Volta Redonda, Niterói, Cidade do Rio de Janeiro, Seropédica, Macaé, Vitorino no Paraná, tem gente desse Brasil inteiro aqui acompanhando a gente, né? E aí, deputado, essa sua fala foi muito oportuna da questão dos moradores aqui de Paraíba do Sul, que estão, Marília, Carla e Flávio, acho que vocês não tem a ver com a nossa live, mas tem um grupo de moradores que estão quase perdendo suas casas em momento de pandemia, em virtude de uma ampliação, e a gente não está discutindo a importância da ampliação ou não da pista, não é isso, mas a forma. No momento de pandemia, essas pessoas estão sendo obrigadas a sair das suas casas e nem todas estão tendo o direito da indenização garantido. Então, a gente foi procurado ontem por esse grupo e o deputado já está em prol dessa causa aí. E dizer o seguinte, quando aqui saiu na fala que da importância dessa rede de cuidados, e quando a gente trabalhou a questão da lei da fibromialgia, e que eu acho que vale para todos esses tipos de doença, o SUS tem uma rede de atenção à saúde já existente, que vai desde a atenção básica e chega até a alta complexidade. Então, na construção do projeto de fibromialgia, a gente estudou isso muito junto com o deputado, não sei se vocês sabem, mas o deputado tem uma experiência na área de saúde, lá em Macaé, ele coordenou a atenção básica, então a gente discutiu muito isso sobre a construção da rede de cuidados de fibromialgia, iniciando na atenção básica e passando pela questão da atividade física nas academias da saúde, nos centros de fisioterapia, na questão da alimentação adequada, junto com os nutricionistas, na questão da saúde mental do paciente, nas redes de atenção de saúde mental. Então, o cuidado desses pacientes é possível de ser feito no SUS. Basta que a gente use a rede existente e faça um link entre essa rede para que o paciente possa entrar e ser encaminhado e fazer a referência e contra-referência. Então, na verdade, o que a gente entendeu quando foi estudar esse projeto, que falta mais vontade e gestão. Porque com vontade e gestão,
Não vai resolver o problema, mas a gente vai minimizar as dificuldades relatadas aqui pela Marília e pela Carla. A Marília dizendo que ela foi privilegiada porque ela conseguiu ter um circuito próprio, mas o SUS tem condições de fazer esse circuito. Basta, e essas datas que falam dessas doenças, essas lives, elas vêm trazer à tona essas pessoas que ficam... a gente tem a Letícia Bretas, que é uma sul-paraibana, que está assistindo da Austrália. Né? Tá lá da Austrália assistindo a nossa live. A Letícia é lá da Rangel Pestana, né? Além dessas cidades todas, a gente tem uma galera enorme de Paraíba do Sul assistindo e que eu quero agradecer muito, estou muito feliz com isso, né? Então, voltando aqui, o SUS tem unidades de saúde, basta que a gente linke essas unidades em rede para garantir essa assistência. E essas lives, esse trabalho que Carla faz, que Marília, que o doutor Flávio faz e que o deputado abraçou no gabinete dele, elas são importantes para trazer esse assunto para a pauta, porque senão essas pessoas ficam escondidas e às vezes são tratadas, como a maioria delas são as mulheres, e falam assim, isso é frescura de mulher que não tem o que fazer. Né? A gente ouve muito. Então, trazer esse assunto para a pauta e começar a linkar essas pontas do SUS no sentido de garantir a atenção para vocês. No mais, gente, muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer ao meu time, que são as pessoas que estão me ajudando aqui em Paraíba do Sul, e aos meus filhos, que estão aqui do meu ladinho, que estão desde ontem nessa coisa da organização da live para mim, que estão aqui me ajudando. Elbert, muito bom ter a sua participação. Obrigada pela oportunidade que você me dá no seu gabinete de trabalhar e deixar sempre a gente muito à vontade na construção das políticas necessárias. Doutor Flávio, um prazer tê-lo aqui. Minha querida Carla, né? Coraçãozinho roxo para nós, né? Mãozinha. Marília, muito obrigada pela sua participação. Galera de todas as cidades, um abraço virtual para vocês, especialmente para a minha população aqui de Paraíba do Sul. E a gente sai aqui com compromisso, Carla, de fazer um trabalho para aprovar essa lei aqui em Paraíba do Sul. Tá bom? É um compromisso assumido. Ótimo. Valeu? Gente, boa noite para vocês. Obrigada. Um beijo para vocês. Se cuidem, por favor. Vamos nos cuidar. Beijo, boa noite, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.